Boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui iniciando mais uma live. Eu sou o Diácono Vinícius, glorificando o nome do Senhor. Somos da Igreja Pentecostal Rocha de Israel. Quero mandar um abraço ao pastor Valdeci, missionária Marlene, a todos da família Rocha de Israel. Quero mandar um abraço a todos que estão curtindo, que estão compartilhando essa live. Peço que os irmãos venham comentar, peço que os irmãos venham compartilhar para que outras vidas também venham ser alcançadas, outras almas venham ser impactadas pelo poder da palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos, mais uma vez aqui reunidos, para adorarmos e buscarmos ao Senhor, para aprendermos um pouco mais com o Senhor, amém? Deus é fiel, Deus tem nos dado mais esse dia maravilhoso, no qual já está finalizando, mas foi um dia, a gente sabe que muitas vezes os dias difíceis, um dia com os seus, com seus maus momentos, porém o Senhor tem dado vitória pra gente, e até aqui Ele tem nos sustentado, não é verdade? Aleluia. Ele é fiel, Ele é santo, Ele é aquele que não abandona os servos teus, amém? Que o Senhor possa falar grandemente no seu coração nessa noite, porque Aleluia. É para isso, que a gente sempre está trazendo aqui a mensagem, algo da parte de Deus para os irmãos, para que o Senhor possa falar o coração de vocês, para que o Senhor possa falar com a vida de vocês e assim também nos ensinar, amém? Porque quando a gente traz a palavra, traz uma mensagem aqui, não tá só, não é só para vocês, mas também para nós, A gente também está aprendendo junto com vocês, Louvado amém? seja Deus. Então que o Senhor possa falar grandemente nessa noite, Glória amém? a Deus. Eu quero mandar um abraço também ao irmão Henrique, que tem assistido as lives. Irmão Glória Henrique, a a irmã Deus. Andressa, que tem assistido também, que tem curtido a nossa live. Que Deus é abençoe fiel. vocês poderosamente. Glória a Deus. Lá no Ceará também a minha família tá lá acompanhando lá, as minhas tias, os meus tios, o meu avô. Dou glória a Deus pela vida deles, porque Deus tem resgatado, Deus tem trabalhado na minha família lá, porque é promessa, tem cada um, eu creio que Deus tem grandes promessas na vida de cada um e as promessas já estão se cumprindo. Deus é fiel. Também tem a Graça Moura, que também está sempre Glória nos a Deus. acompanhando aí, Aleluia. Deus é fiel. Todos os nossos amigos do Facebook, também aqueles que ainda, não nos conhecem, porém também tem curtido, tem acompanhado as lives, e isso é muito bom para nós. Lembrando os irmãos que a igreja já está aberta, já estamos abrindo o culto mais cedo. Sim. A igreja fica localizada na Avenida Petrona Recalde, no número 273, no NS Aparecida. Temos culto de terça, quinta, sexta, sábado e aos domingos. Segunda-feira é oração. Se os irmãos quiserem ir lá participar conosco, vai ser bem-vindos em nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos agora louvar um hino. Glória a Deus. Vamos louvar. Antes então, do louvor também, a gente quer mandar um abraço para os nossos líderes, Pro pastor Valdeci, pra missionária Marlene, todos os irmãos lá do ministério, lá que também nos acompanham, tá bom? Um grande abraço, que o Senhor possa abençoar cada vida e fortalecer cada um na presença dele, amém? Vamos louvar e adorar o Senhor nessa noite. Adore junto conosco, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. Aleluia, Jesus. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Glória a Deus, oh Deus tremendo, aleluia, Jesus. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou: com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é um braço
equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Aleluia. Glória a Deus. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Pra você, pra nós. Glória a Deus. Louvado seja Deus, Deus, ele irmão. tem uma recompensa para cada um. Eu creio. Glória Amém. a Deus. Basta carregar a sua cruz, né? A palavra do Senhor fala, né? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Tem uma cruz a ser carregada. Verdade. Porém, no final tem a vitória, porque Deus é fiel e ele tá sempre nos ajudando, né? Ele tá sempre nos ajudando. Essa cruz a gente não carrega sozinho, irmãos. Verdade. A gente sabe que tem um Deus que tá ali conosco, sempre nos ajudando, Aleluia. sempre nos fortalecendo. Verdade. Mesmo muitas vezes cansados, às vezes, né, do fardo, às vezes cansado aí, né, de carregar a sua cruz. Porém, né, a gente tem que lembrar que há um Deus que não abandona os teus servos. Ele está sempre conosco. Louvado seja Amém? Deus. O diácono Vinícius vai trazer uma palavra. Glória a Deus. Aleluia. Uma saudação. Uma saudação. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus é fiel. irmão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O Senhor é bom. Abra a vossa Aleluia. Bíblia, irmãos. No livro de Jeremias. Jeremias, glória Capítulo a Deus, de número aleluia. 18. Quem tá com a sua Bíblia aí na sua casa, acompanhe com a gente, amém? Jeremias, capítulo de número 18. Glória a Deus. O epígrafo da palavra fala: o vaso do oleiro. Glória a Deus. Deus é fiel, amém. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vós como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, irmãos? A palavra aqui vai falar sobre Jeremias. O que me chama a atenção nessa passagem é que Deus convida Jeremias, né? Deus fala para Jeremias: Jeremias, levante-se e desça até a casa do oleiro. Esse levanta não é que Jeremias estava sentado. Esse levante é que era para que Jeremias despertasse na presença de Deus. É para que Jeremias entendesse o trabalhar de Deus. Deus estava ali realizando algo para Jeremias aperfeiçoar a sua presença com Deus, para ele chegar mais próximo de Deus. Então, Jeremias, ele teve uma experiência profunda com Deus. A partir do momento que Jeremias ele desce, a Bíblia vai dizer que ele vê o oleiro lá moldando o vaso. Automaticamente ele lá na roda, o vaso se quebra. E a partir do momento que esse vaso se quebra, ele foi e tornou a fazer outro vaso.
Ou seja, muitas das vezes, irmãos, você pode estar passando uma luta, uma prova, uma adversidade, que muitas das vezes você pode pensar que não entende o porquê que você está passando. Mas aí nós entendemos que é Deus que está nos moldando. Como Deus fez um vaso, Ele sabe o ponto que o vaso está bom ou não. Ou seja, vai ter momento nas nossas vidas que vamos ser provados. Vai ser momento da nossa vida que vamos passar por fornalha. Vai ser momento da nossa vida que o vaso vai ter que passar por um superaquecimento. E é esse momento que Deus pega o crente. Deus coloca a prova para ver o que tem algo lá dentro do crente. Para ver se o que tem dentro do vaso. O que está tendo dentro do seu vaso. É nesse momento que Deus vai nos moldar. É nesse momento que Deus vai nos quebrar, nos lapidar. Muitas das vezes achamos que estamos fazendo a vontade do Senhor, achamos que estamos suficientemente agradando a Ele, só que quando Ele vai e nos mostra que nós tem muitos ainda que aprender. Ele vai, ele pega o vaso, ele quebra, ele lapida, ele transforma. Sabemos o processo do vaso, tem muito crente querendo fugir do processo. O vaso para ser moldado, o vaso para se tornar vaso, ele tem que passar pelo processo. Verdade. A pessoa tem que amassar o barro. Tem que escolher o barro. Tem que colocar o barro no fogo. Se não tá bom, ele tira. É assim na nossa vida. Coloca numa peneira. Tira as impurezas. Muitas das vezes nós temos ainda impureza. Então temos que se deixar diante de Deus. Deus estava ensinando Jeremias que como o vaso se quebrou na mão do oleiro, o oleiro foi lá e fez um outro vaso. É assim nós na mão do Senhor. Quando muitas das vezes achamos que estamos bons, Deus vai lá e nos quebra, nos molda, para mostrar que nós temos que tirar as imperfeições. Porque como que ele vai derramar azeite se o vaso está rachado? Se o vaso tem algo quebrado, o azeite não vai ficar. É assim na nossa vida. Nós cristãos, nós temos que manter a nossa vida com o Senhor, a nossa intimidade com Deus. Não só quando Deus nos aprova, mas também quando nós estamos sendo provados por Ele. A partir do momento que nós estamos na fornalha, a partir do momento que vai doer, a partir do momento que o vaso é quebrado, Deus pode estar te quebrando, Deus pode estar te moldando. Porque Ele quer ver um novo caráter, uma nova pessoa. E é só assim, irmãos, é só na prova que nós aprendemos. É só na dificuldade que vamos aprender. Verdade. Amém, irmãos? Fique com essa palavra. Se você está sendo provado, glorifique o nome do Senhor. Aceite o trabalhar de Deus. Aceite Ele te moldar. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. É isso aí. A gente sabe que não é fácil, né? Muitas vezes a gente nem entende por que Deus está trabalhando, por que Deus pegou o vaso que, para no nosso ver, já estava bom, né? Verdade. E quebra de novo. Porque a gente acha que tá bom, né? E para Deus, na verdade, não. Quando ele vê que tem algo errado, ele vai, ele quebra o vaso, ele refaz o vaso. E esse é o melhor de Deus, porque ele sempre dá uma oportunidade, né? Para que o vaso seja aí refeito, seja quebrado, passa no fogo, passa aí na fornalha, vai de novo, quebra de novo se for preciso. Aleluia. Mas aí a gente vê que Deus nos ama. Verdade. E por amor, Ele nos quebra, Aleluia. Ele nos refaz, Ele nos faz de novo, Ele nos quebra, vai fazendo e vai trabalhando da forma dele até que a gente esteja conforme Ele quer. Aleluia. Né? Porque Deus é fiel. Deus tem me dado uma mensagem, tá bom? Uma palavra para os irmãos nessa noite, que os irmãos possam também acompanhar aí no celular, tá? Vai ser uma mensagem rápida, porém, eu creio que isso vai falar grandemente ao seu coração, tá bom? Tá em Gênesis capítulo 11, versículo 1 em diante. Gênesis capítulo 11, versículo 1 em diante. Onde vai falar da Torre de Babel. A Torre de Babel. A palavra do Senhor nos fala assim. Glória a Deus. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar. E habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia,
façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um monte, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? Irmãos, aqui é uma palavra forte, né? Se a gente for parar para analisar. Glória a Deus. Aqui era um grupo de pessoas rebeldes, pessoas que não davam atenção ou não davam liga para aquilo que Deus tinha para a vida deles, né? E eles resolveram aqui construir uma cidade, né? Glória construir a Deus. uma Aleluia. cidade que ali pudessem todos estarem reunidos, todos ali ficarem juntos, para que não se espalhasse aí sobre a terra. A gente vê que isso aqui foi logo depois do dilúvio, tá bom? Assim, né, quando acabou o dilúvio, aí teve, né, começou a popularizar a terra novamente, e esse povo, eles resolveram aí ter essa atitude, né, de procuraram um lugar, tá bom? Procuraram um lugar para poder ali ficar, né? E habitar naquele lugar, morar naquele lugar ali, construir a sua cidade, ter suas famílias, Glória né? a Deus. E ali permanecerem juntos. Louvado seja Deus. Analisando aqui do início, no primeiro e o segundo capítulo, fala assim. O primeiro e o segundo versículo fala assim. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Ou seja, todos se entendiam ali, né? Todos ali não tinha um que não entendesse o outro. Então, isso gerava uma comunicação entre eles muito fácil, né? E ali, como todos tinham a mesma língua, a mesma fala, ali eles se comunicavam e entraram ali em um comum acordo entre eles, tá bom? E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. Olha só, partiram eles, acharam a terra e habitaram nela. A partir do momento em que eles saíram para procurar essa terra, eles encontraram esse lugar e resolveram ali, por conta própria, né, tomarem o rumo das suas vidas. Por conta própria, agir da sua maneira. Aqui a gente vê que eles não têm direcionamento nenhum de Deus. Eles mesmos foram, eles mesmos procuraram, eles mesmos acharam e habitaram naquele lugar. Tá bom? Eles não tinham aqui um direcionamento de Deus. E se for parar para analisar a palavra do Senhor lá em Gênesis, né? Lá no começo de Gênesis, vai falar sobre a divisão, né? Que realmente o Senhor já tinha decretado isso para o povo, né? Que ia aí espalhar o povo sobre a terra, e teria, né, nações, e espalhar o povo sobre a terra. Só que aí a gente vê que esse povo, eles foram contrários à vontade de Deus. A vontade de Deus era ter aí as nações, né, dividir o povo, ter as nações, porém a vontade desse povo aqui era unir. Então eles iam contra a vontade, eles foram contra a vontade do Senhor, tentaram ir contra a vontade do Senhor, porque quando a gente quer ir contra a vontade do Senhor, irmãos, entenda uma coisa, que não dá certo. Quando pensamos, né, em agir contrário do que Deus já determinou, irmãos, são pensamentos vãos, né? São pensamentos aí que não vão ter aí, né, um bom resultado, porque não vai dar certo. Amém? E a palavra do Senhor fala assim, ó. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos. Então eles tinham ali uma união entre eles. Um ajudava o outro a
edificar aquela cidade. Um Glória ajudava a Deus. um outro a edificar aquela cidade. Ou seja, Aleluia, todos Jesus. estavam em comum acordo Santo para ir Deus. contra a vontade do Senhor. Todos estavam ali decididos a terem o próprio direcionamento de suas vidas. Quando a gente toma, irmãos, a decisão de seguirmos a nossa vida sem Deus, a gente está perdendo a nossa vida. Quando a gente toma a decisão de agir por conta própria, a gente está negando o nosso Deus. E a gente sabe que nós só temos fôlego de vida porque Ele nos deu o fôlego de vida. Nós temos que aprender a sermos dependentes do Senhor. Aqui a gente vê que era uma nova geração, né? Que Deus estava criando ali uma nova geração. Deus deu oportunidade para o ser humano se reproduzir e aí gerar um povo, né? Que buscasse ao Senhor, né? Que fossem fiéis, porque os antepassados desse daqui, os anteriores dele, foram desobedientes. A gente vê que Deus até destruiu, né, com a humanidade, e só ficou Noé, porque aquele povo era um povo que estava com um coração obstinado para as coisas ruins. Glória E Deus a Deus. estava criando uma nova geração contrária disso. Aleluia. Né? Enquanto Louvado aquele seja povo Deus. estava com um coração obstinado ao pecado, né, a fazer tudo aquilo que era contra a vontade do Senhor, Deus estava esperando uma nova geração que fizesse a vontade dele. Só que a gente vê aqui que esse povo aqui, eles já eram uma nova geração rebelde, já era uma nova geração de coração duro, né, que queria fazer as próprias vontades. E a gente tem que aprender a aceitar a vontade do Senhor na nossa vida, por mais que não seja fácil e por mais que não seja aquilo que a gente quer. Aqui eles queriam ter a união, né? Aqui eles queriam ter o povo todo reunido, ter todo mundo reunido, porém não era a vontade do Senhor para eles. Não era aquilo que Deus queria, que Deus estava preparando para eles, né? Deus tinha algo, eu acredito que algo muito grande, né? Deus queria aí, né? Que eles reproduzissem, que tivessem as suas famílias, mas conforme Deus já tinha determinado, porque Deus já tem um plano para cada vida. Deus já tem um plano para mim, Deus já tem um plano para você. Não adianta a gente querer escrever com nossa história, com a nossa própria mão. Deus é que vai escrevendo a nossa história. Deus já tem algo decretado para a nossa vida. Não adianta a gente querer apagar aquilo que Deus tem e querer fazer do nosso jeito, porque não dá certo. Aleluia. Nós temos que aprender, irmãos, a dar ouvido àquilo que Ele tem nos ensinado. A palavra do Senhor, ela veio para que possamos obedecer e fazer parte de uma nova geração que dá ouvido ao Senhor e que reconhece que Ele é Senhor. Reconhece que Ele é Rei, né? Nós somos apenas servos dEle. E nós temos que aprender isso, nós temos que colocar isso no nosso coração, por mais que não seja fácil, porque o ser humano, ele já acha, né, ele já acha ser independente, ser dono da própria vida, né, já querer agir aí da forma que acha que deve agir, já quer fazer da forma que acha que deve fazer. Porém, o Senhor, a gente vê que Deus tem dado oportunidades pra gente melhorar. Entenda uma coisa, a palavra do Senhor, ela fala assim, que conforme ele já deu, né, já criou essa nova geração, já é para que o povo entendesse e visse que ele é Deus e que ele pode tudo fazer. E essa nova geração, ele queria ver nessa nova geração uma diferença. Né? A diferença é que muitos, né, aí não querem fazer. Aleluia, amém? Jesus. E a gente tem que ter essa diferença, por mais que não seja fácil, irmãos, que eu não vou falar para vocês que fazer a vontade do Senhor, servir ao Senhor é algo fácil, não, mas Deus, a gente vê que Deus, ele não nos promete facilidade, Deus, ele nos promete felicidade, amém? E todos os dias Deus nos dá a oportunidade de ser pessoas melhores, né, tipo, se ontem você errou, hoje você pode fazer diferente. Antes, aquele povo, antes do dilúvio, era um povo que era contra a vontade do Senhor, porém Deus deu oportunidade para essa nova geração ser conforme a vontade do Senhor, ser obediente. Antes era a geração desobediente, hoje
uma geração obediente. Então é a oportunidade que Deus está dando para a humanidade. E a gente tem que entender isso. Ontem errou, hoje faça a diferença. Não seja, ou muitas vezes a gente, né, tem esse negócio de, mas os meus antepassados eram assim, eu não vou ser diferente. Minha família, às vezes, né, tem famílias por aí que tem, às vezes, um histórico ruim e acha que porque sua família tem um histórico ruim, você também tem que ter um histórico ruim. E não é assim que funciona. Você tem tudo para ser diferente. Você foi chamado por Deus para fazer a diferença. Você Aleluia. foi chamado pelo Senhor para ser diferente e Glória a quebrar Deus. essa maldição na sua família. Não é porque os seus antepassados foram pessoas aí ruins, que deram maus exemplos, que você também vai dar um mau exemplo. Aleluia. Amém? Aprenda e coloca isso no seu coração. Glória a Deus te Deus. chamou para ser diferente, fazer a diferença. Ontem não fez a diferença, comece hoje. Comece colocando aí, vai colocando em prática na sua vida o que Deus está te ensinando, nos ensinando. Se a gente for começar a colocar em prática na nossa vida, a gente vai ver os frutos, a gente vai ver o resultado, e vai ser resultados bons. Se a gente não der ouvido aquilo que o Senhor tem falado, a gente vai ver frutos, a gente vai ter frutos ruins, Aleluia. resultados ruins. Glória a Amém? Deus. Porque Deus sempre tem o melhor para nós. Verdade. Basta a gente aceitar o melhor de Deus na nossa vida. Amém? E a palavra do Senhor não fala assim, façamos-nos um nome, e disseram, eia, edifiquemo-nos nós uma cidade. Façamos nós sem a ajuda de ninguém, sem a ajuda de Deus, sem o direcionamento de Deus. Façamos nós com as nossas próprias mãos, o nosso jeito. E vai ver no final dessa história. Edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo nome toque nos céus. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O que eles queriam? Eles não queriam ali apenas para juntar e unir a sua família. A gente vê nesse versículo aqui que eles queriam ter nome, eles queriam ser reconhecidos. Eles queriam ser ter um patamar, né? E ter aí o alto cume. Eles falam assim, cadê? De uma torre cuja cume toque nos céus. Ou seja, eles queriam realmente ser vistos, né? Porque não há uma torre que vá no céu que ela não possa ser vista. Então eles queriam ser vistos. Eles não queriam ser vistos por Deus. Eles queriam ser vistos pelo homem. E não adianta você querer ser visto pelo homem, irmãos. Entenda isso. Coloque isso no seu coração. Eu tenho aprendido isso. Não adianta você querer ser visto pelo homem ou querer agir pelo homem. Você tem que tentar fazer o seu melhor não pelo homem, mas por Deus. Você não tem que querer aparecer, que o homem te veja ou veja, né, a sua mudança, Glória veja a a Deus. sua melhora. Não. Santo Você é teu nome, faz Senhor. para Aleluia. Deus e Verdade. automaticamente os homens verão. Oh, glória. Você Aleluia. faz para o Senhor. Louvado né? seja Deus. Quando você faz de coração para o Senhor, Oh, aí aleluia. sim você vê que Glória Deus a colocará Jesus. em público, né, essa sua transformação. Deus Aleluia. colocará em público esse seu esforço. Deus Oh, colocará em público tudo isso. Mas você primeiramente tem que fazer para Deus. Você não precisa se transformar para o homem ver que você está transformado. Você precisa fazer isso para Deus. Porque muitas vezes, irmãos, a gente quer fazer algo Aleluia. para que possamos aí receber Glória a aplausos, Deus. receber créditos, receber aí confetes, né? Vindo da parte do homem, não é assim que funciona na nossa vida, como cristãos. Amém? A gente tem sim que sermos obedientes ao homem, porém, Deus ele está sempre em primeiro lugar. Deus ele tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Seja da nossa obediência até a nossa parte de renúncia, né? Aí tem que ser por Deus. Amém? Porque a partir do momento que você faz pelo homem, isso, irmãos, eu ensinei um tempo e eu peguei para minha vida, por isso que hoje eu ensino também. Se você resolve abrir mão de algo, porque o homem tá mandando você abrir mão, você não é satisfeito, você não fica satisfeito. Agora, quando você abre mão de algo, ou de alguma atitude sua, né? Aleluia. Por Deus, você se sente preenchido, você Glória se a sente Deus. satisfeito, porque você tá fazendo para Deus. Verdade. Entendeu? E quando você, por exemplo, Deus nos cobra algo perante a Bíblia, né? Que eu tenho ensinado isso muito para as mulheres.
quando Deus nos pede algo perante a Bíblia, a gente abre mão, Aleluia, porque a Deus. gente sabe que a Bíblia está nos pedindo, e Deus realmente nos liberta através da palavra, porque a palavra do Senhor fala que ela liberta. Então, quando somos libertos através da palavra do Senhor, a gente depois não tem aquele desejo de agir novamente, de fazer novamente, de usar novamente. Isso serve para quem é viciado em droga, isso serve para quem tem vaidade, isso serve para quem muitas vezes tem um temperamento muito forte. Aleluia. Às vezes você vai na palavra e a palavra te ensina a ser diferente. Louvado E você Deus. age porque a palavra está te ensinando a ser diferente, não porque o homem está te falando para ser diferente. Apesar de que Deus usa sim o homem na terra para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos direcionar, Aleluia. né, para nos ensinar, como tem aí, nós temos nossos líderes que nos ensinam Glória a Deus. sermos obedientes, nos ensina a ouvir a voz de Deus, nos ensina a buscarmos o Senhor através da palavra. Só que aí a gente tem que aprender que Deus, ele está sempre em primeiro lugar de tudo. Aleluia. Quando ele faz na nossa vida, irmãos, a gente vê realmente que realmente somos libertos quando ele nos liberta. Amém? Uhum. Então aprenda a colocar o Senhor e a agir pelo Senhor. Tá bom? Faça conforme o Senhor está te direcionando. Muitas vezes Deus nos cobra algo e a gente muitas vezes não quer abrir mão daquilo, mas entenda que a partir do momento que você abre mão disso que Deus está te pedindo, ele automaticamente te libertará. Amém? E você passará a não sentir mais o desejo daquilo, você passará a não sentir mais vontade, né? Você não vai mais nem querer estar perto daquilo, se for algo, né, material, você não vai querer. Aleluia. Porque é algo que vem da parte de Deus, uma libertação profunda. E a palavra do Senhor fala, né? A minha missionária também já fala isso, né? Quando a gente tem um real encontro com Deus, né? A gente não quer mais, a gente se sente realmente libertos e transformados. Quando temos um real encontro com Ele. Então, peça para o Senhor e tenha um real encontro com o Senhor. Amém? Aleluia. Deixa o Senhor direcionar a sua Glória vida. a Deus. Amém? O Senhor quer direcionar o povo dele, porém a gente vê aqui que o povo ele quer andar com as próprias pernas e a gente sabe que não dá certo. Aleluia. Amém? E a palavra do Senhor fala assim, ó. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Glória a Deus. Ele desceu do céu. O Senhor desceu para ver para ver o homem colocando em prática os planos dele mesmo. O Senhor desceu para ver aquela atitude errônea do homem, que o homem estava praticando ali fora da direção do Senhor. Se fosse na direção de Deus, Deus desceria para ajudar, fortalecer, mas aqui a gente vê que o Senhor desceu para observar. Desceu para ver a cidade e a torre que eles estavam criando com o desejo de aparecerem, com o desejo de se tornarem Aleluia. aí, né, pessoas no qual o Senhor não queria que eles se tornassem, porque Deus já tinha planos para a vida deles. Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos continua falando assim, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem, ou seja, tudo que eles fossem fazer ali, por terem, né, por falarem a mesma língua, por terem a mesma comunicação, né, por terem a mesma língua, eles tinham uma fácil comunicação. Então o Senhor precisaria intervir aquilo, ele precisava resolver aquela situação ali para que o homem não Aleluia. chegasse ali onde ele estava Glória a querendo Deus. chegar. Porque depois que eles conseguissem aquela torre, eles bateriam no peito e falariam, nós conseguimos por conta própria, né? Nós somos donos de nós mesmos, nós Aleluia. conseguimos. E aí também seria um incentivo para outras pessoas também tentarem agir da mesma forma, né? Verdade. Seria um incentivo para as outras pessoas também quererem agir do mesmo jeito. Vai lá que você consegue. A gente conseguiu. Temos aqui a nossa torre, né? Cujo cume toca o céu, que a gente construiu com as nossas próprias mãos. Então, o Senhor aí precisava fazer algo para que eles não fossem um mau exemplo também para gerações futuras. Amém? Deus precisava aí intervir. Aleluia. E ele falou assim, Deus ele nunca trabalha sozinho, né?
Jesus, é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo sempre agindo junto aí para poder trabalhar na vida do ser humano. Amém? Você vê como o ser humano é complicado. O ser humano é difícil mesmo, porém, existe aí um Deus que quebra e que mostra que ele é Deus e que o ser humano não é nada. Amém? E ele fala assim, ó, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre toda a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, Aleluia. porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A gente vê que o Senhor, ele barrou aquela obra, Verdade. né? O Senhor não permitiu que aquilo fosse para frente, porque estava fora da direção dele, não era algo que ele queria. E quando não é algo, quando a gente está fazendo algo que não é aquilo que Deus quer para nossa vida, ele, por misericórdia, ele interrompe, para que a gente possa aí ter uma nova, né, reiniciar aí uma nova construção, porém no direcionamento dele, porque muitas vezes nossos planos são interrompidos por Deus, para que os planos dele possam ser iniciados na nossa vida. Ele interrompe os nossos planos para que os planos dele possam, né, acontecer na nossa vida. E assim foi com esses aqui. Os planos do Senhor é espalhar o povo sobre a terra. O plano do Senhor era ir ter as nações, né? E para que populasse toda a terra, não eles ficarem em um lugar só. E esse era o plano de Deus, só que o plano do homem era contrário. E o plano do homem foi interrompido para que o plano do Senhor acontecesse. Então não estranhe quando você tentar fazer algo e não dá certo. Não estranhe quando você tentar agir de alguma maneira e no final acabar não dando certo os seus planos. Aí é o Senhor intervindo para que a promessa dele possa se cumprir na sua vida. Aleluia. Amém? Para que você venha entender que se for da tua maneira não dá certo. Para que você venha entender que se for do seu jeito não dá certo. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Aqui não foi para que eles viessem se revoltar contra Deus, não, foi para que eles viessem enxergar Deus. Glória a Deus. Porque eles não estavam enxergando Deus. Eles não estavam reconhecendo que ali Deus estava dando uma nova oportunidade para ter uma geração abençoada, para serem, né, uma geração abençoada, serem uma geração obediente. Ali eles estavam ali virando as costas para o Senhor, e assim como os antepassados dele, também agindo aí de uma forma errada. Amém? Quando o Senhor agir na minha e na sua vida, que possamos entender que é uma oportunidade de fazermos diferente e fazermos conforme Ele quer. Aproveite cada oportunidade que o Senhor tem dado na sua vida. Espírito Santo de Deus. Amém? Verdade. Aproveite. Não é porque você errou hoje que amanhã você não pode consertar. Se amanhã você amanhecer com fôlego de vida ainda, é porque Deus está te dando mais oportunidade de ser uma pessoa melhor. Verdade. Não é ser uma pessoa pior, é ser uma pessoa melhor. Amém? Seja grato a Ele por tudo o que Ele tem feito, até pelas interrupções aí dos seus planos. Verdade. Amém? Os planos do Senhor é que tem que prevalecer na nossa vida. Os projetos de Deus é que tem que aí ser concluídos na nossa vida e não o nosso. Amém? Os nossos planos muitas vezes não nos levam a nada. A nada. Muitas vezes aí, ó, eu vou dar um exemplo de muita gente que faz faculdade, por exemplo. Muitas vezes vai aí e se mata anos e anos fazendo uma faculdade, porém não é aquilo que Deus quer para a vida dele. Né? Aí faz a faculdade, gasta dinheiro, faz aí, se mata de estudar, no final de que adiantou a faculdade dele? Verdade. Muitas vezes, né, o intuito de quem faz faculdade é ganhar um bom dinheiro, certo? Né? Ter uma profissão aí, ganhar seu dinheiro próprio, né? Ter o seu próprio negócio. Porém, muitas vezes fica estagnado, fica parado. Aí vai fazer o quê? Vai fazer outra faculdade, ou vai fazer outra coisa, para que possa aí tentar continuar aí agindo com suas próprias mãos, fazendo tudo aí fora da direção de Deus, para que achando que um dia vai dar certo. Aleluia. Aí acaba sendo a segunda faculdade paga sem
sem êxito, sem conseguir novamente um emprego, sem conseguir nada. Por quê? Porque muitas vezes está iludido com aquilo, Aleluia. entendeu? Achando que vai dar certo. E o inimigo, Satanás, ele é campeão em iludir o crente. Glória E a o crente Deus. não, o ser humano, né? Ele é Aleluia. campeão em iludir o povo. Então o povo cai muito nesse negócio de querer agir com as suas próprias pernas, né? Por mais que muitas vezes nos nossos pensamentos, né? No nosso pensamento a gente pensa assim, não, se eu fizer assim vai dar certo, né? Se eu fizer assim, pode ser que depois eu tenha um bom resultado, né? Pode ser que... E no final não é. No final você acaba tendo aí seus sonhos frustrados, você acaba aí tendo os seus planos aí jogados por água abaixo. Aleluia. Por quê? Porque você simplesmente não quis dar ouvido àquilo que o Senhor tem falado. Verdade. Irmãos, muitas vezes Deus nos cobra algo Glória a Deus. que Santo é teu dói nome, na Pai. gente, porque a gente sabe que quando Deus ele vem com, ou seja uma correção, seja uma cobrança, seja qualquer coisa, Aleluia. dói na gente, né? Quando Deus, às vezes a gente tá com um plano, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, aí Deus vem com a chicotada, vem com a Glória a chibatada em Deus. cima de você, fala, não é isso que eu quero pra você, eu quero você naquela outra direção. Você se Louvado seja o nome do entristece Senhor. muitas vezes com o Senhor, Ô, você se glória. entristece muitas vezes com aquilo que o Senhor tá falando pra você, mas só que se é o Senhor que está falando pra você, é porque é o melhor pra sua vida. Aleluia. É o que vai dar resultado lá na frente. Santo Agora você Deus. não vê o resultado, porém lá na frente terá um resultado. Só que você tem que aprender a dar ouvido Ô, ao glória. Senhor. Amém? Uhum. Fique com essa palavra no seu coração. Glória a Coloque Deus. isso no seu coração. Aleluia. Que possamos juntos Glória a aprendermos Deus. com o Senhor. Glória A a deixar Ele direcionar a nossa vida. Por mais que não Aleluia. seja o que a gente quer. Amém? Glória a Deus. Por mais que sejamos ser humanos aí com falhas, com erros. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Por mais que sejamos pessoas que muitas vezes temos o pensamento aí, né? Às vezes o nosso pensamento, a nossa mente aí, né? Planeja tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. A gente quer, vai. A gente até se empolga pra Aleluia, fazer, Jesus. pra agir. Mas se Deus não estiver na frente, infelizmente não dá certo. Verdade. Amém? Glória a Deus. E que sejamos assim como esse povo, né? Esse povo, Deus confundiu a língua desse povo, dividiu esse povo, separou esse povo, cada um pro seu lado, para que eles não viessem aí juntos, porque eles se uniram para desobedecer ao Senhor. Aleluia. Eles se uniram para fazer algo contra a vontade do Verdade. Senhor, né? E Deus não permitiu. Deus separou para que pudessem ali cada um buscar o Senhor em espírito e em verdade, Glória para a que Deus. cada um pudesse Aleluia, ali Jesus. ter sua vida reta Louvado diante do seja Deus. Senhor, amém? Verdade. E aquele que quer dar bom exemplo, que tem, né, quer dar bom exemplo, quer ser um bom exemplo como servo de Deus, ele vai ser. Se ele não quer ser um bom exemplo, ele não vai ser. E assim Deus vai permitir, porque Deus ele não obriga o ser humano a nada. Aleluia. Amém? Ele nos ensina. Cabe a nós obedecermos ou não. Glória a Deus. Amém? É Verdade. isso que o Senhor quer de nós. Que os Glória a irmãos Deus. possam ficar com essa palavra, que essa palavra possa entrar no seu coração. Aleluia. Amém? É muita coisa que o Senhor tem me ensinado. A Glória gente está a Deus. colocando em prática na nossa vida, porque o nosso intuito é morar no céu. Verdade. Então a gente tem que colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado para que Aleluia. possamos caminhar no caminho certo até o céu. Glória a Amém? Deus. Assim quero agradecer essa rica oportunidade. Aleluia. Tá bom? Mandar um abraço a todo mundo aí que ficou até o final, que ouviu essa palavra. Glória a Deus. Amém? Que os irmãos possam aí continuar firmes Aleluia. e fortes na presença do Senhor Jesus. Mas, meu irmão, quero pedir desculpa pro irmão também, porque eu tô com o nariz correndo também, né? Com um pouco de coriza, né? Mas isso não impede de nós estar aqui fazendo live para glorificar o nome do Senhor, né? Eu creio que daqui uns momentos eu já vou estar melhor já, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Vamos orar agora para que essa live venha tocar as vidas, as famílias, as pessoas que estão assistindo, compartilhando, comentando.
Vamos estar orando. Compartilha, irmãos. Compartilha aí para que possam alcançar outras e outras vidas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Senhor Deus de Deus poder amado, e glória, fiel, Pai de amado, obrigado misericórdia, por de essa poder. palavra, Pai, Obrigada obrigado por essa por tudo, palavra, Pai, que o Senhor. Senhor Vai tem de falado, encontro, ó Pai, Pai, com cada vai de alma, com encontro cada cada lar, coração. cada família, Senhor, Pai, obrigada por Pai cada amado, Pai oportunidade que o querido, Senhor vai tem nos tirando os dado, ó Pai. atrapalhos, vai tirando os Obrigada, meu Pai impedimentos, amado, Pai, por joga cada por terra a chance, fúria do Senhor amado, que o Senhor tem adversário, Pai, oferecido para Pai nós amado, Pai melhorarmos a querido, cada dia, prepara Senhor. tudo, meu Que Deus, o na Senhor vida vai dessas trabalhando, pessoas, ó pessoas Pai, que em ela cada venha curtir, vida, nas nossas compartilhar, vidas, na Pai, vida daqueles que que ela estão venha ouvindo, sentir ó a Pai. tua presença, Que o venha Senhor ser possa, meu Pai impactada amado, em por nome ti, de ó Jesus, Pai, trabalhando em Senhor, cada meu Deus, coração, ó Pai, nessa alcança, meu Deus, noite. o maior Em número de nome de Jesus, pessoas, meu sopra Deus, que essa venham ser live, ó Pai, para impactadas, que Pai. possa ir Em longe, nome de Senhor, Jesus alcançar Cristo, Pai, vidas, meu Pai joga amado, por aí terra, Senhor, onde a gente todo nem mal, imagina, Senhor. ó Pai. Em nome Em de nome de Jesus, Jesus, te te peço, vai louvamos, quebrando os Senhor, laços, e embaraços, te repreendendo todo agradecemos, mal em Senhor, em nome de nome de Jesus. Jesus. Amém. E Amém, graças a irmãos. Deus. Deus abençoe, irmão, as paz do Senhor. Que Deus possa abençoar cada vida. Glória a Amém. Que Deus. Deus abençoe a paz do Senhor Fiquem com Jesus. Deus.